Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Rodrigo Langiani aqui para responder duas dúvidas que apareceram com frequência aqui essa semana entre os feedbacks dos alunos. Uma em relação aos suplementos. Então tem muita gente que não usa suplemento, né? Eu como treinador aqui gosto muito de sempre tender para o lado de usar o menos suplementos possíveis, mas algumas coisas tendem a ajudar. Então, antes de eu dar minha opinião aqui, só quero reforçar que eu não sou nutricionista, eu não posso prescrever a nutrição de ninguém, mas eu posso dar algumas opiniões em relação aos suplementos que são importantes para nós que somos atletas de endurance, tá? Então, assim, os suplementos entram de duas formas, assim. Primeiro, né, originalmente os suplementos alimentares surgiram para complementar a alimentação. Então, para quem tem alguma deficiência alimentar de proteína, de mineral, de macro, né, macronutrientes, então carboidrato, proteína, lipídio, ou micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, os suplementos surgiram com o intuito de suplementar ou complementar as substâncias, os nutrientes nas quais a nossa dieta é pobre, tá? Para nós que somos atletas e que buscamos performance, que estamos sempre excedendo um pouco, assim, excedendo não, mas tentando trabalhar próximo do limite para que a gente continue evoluindo, é importante tomar alguns cuidados. Então, assim, tem gente que não suplementa nada. Então, assim, para a gente que é atleta de endurance, eu acho que algumas coisas são fundamentais. Um polivitamínico eu acho que é recomendado para todo mundo, né? É claro que o nutricionista que vai ajustar a nutrição de vocês, mas é legal, no modo geral não faz, eu acho que não faz mal ou faz mais bem do que o possível mal, então acho que vale a pena colocar isso. E as suplementações de carboidrato e de eletrólitos durante o treino. Então, tem muita gente que suplementa apenas nos treinos longos. Então, assim, treinos de menos de uma hora não há necessidade de suplementar. Treinos de mais de uma hora eu já recomendo que é legal de ter alguma suplementação de carboidrato e de sais minerais. Ah, Rodrigo, mas meu treino hoje é de uma hora e meia só, uma hora e meia eu faço só com água. Realmente você faz só com água, mas pensando na sequência de treinos, de que a gente treina pelo menos 4, 5 vezes na semana, muitos de nós, tem gente que treina todos os dias, você suplementando no treino de hoje, mesmo que você consiga terminar esse treino sem nada, mas se você estiver suplementando no treino hoje, às vezes com um isotônico, por exemplo, que tem carboidrato e os minerais, faz com que você termine o treino menos desgastado, né? E que o treino de amanhã você consiga performar melhor. Então, às vezes, o fato de você não usar nenhum suplemento hoje impacta, às vezes não no treino de hoje, mas impacta na sequência de treinos de amanhã, tá? Em treinos mais longos, o maior erro que a gente vê aqui, né, e aí extrapolando para provas longas, né, que quem não faz no treino não faz na competição, é de que as pessoas ingerem muito poucas calorias e muito poucos nutrientes para o que seria necessário. Então, um atleta médio aí, né, hoje eu peso em torno de 70 quilos, né, o ideal seria ingerir pelo menos umas, umas 400 calorias por hora, né? Tem gente que não consegue ingerir tudo isso, então ficaria entre 240 e 400 calorias. 240 calorias é mais ou menos um Gatorade por hora, né, de caloria. E de líquido, em torno de pelo menos 800 ml e 1 litro, isso dependendo do clima, né? Clima mais quente, mais seco, a gente ingere mais. Às vezes clima mais frio a gente ingere menos, mas essa seria a recomendação básica para todo mundo aí em relação a isso. Então, nos treinos longos é a mesma coisa. O fato de muita gente que quebra nos finais dos treinos ou depois do treino longo, às vezes treina de manhã e à tarde fica com dor de cabeça, fica mais cansado e tal. E isso tem a ver muitas vezes com a falta de hidratação ou a falta de suplementação durante o treino. De novo, muita gente consegue fazer um treino de 3 horas aí só na água, tá? Não deveria, porque esse treino demora muito mais para recuperar e aí isso faz com que a sequência de treino, então os próximos treinos, sejam um pouco mais impactados. Pensando de que a melhora do treino vem da constância dos treinos por um longo prazo, o fato de eu suplementar durante essas sessões é muito legal. Uma única outra condição que eu acho que é legal suplementar em treinos em menos de uma hora são treinos intervalados de alta intensidade. Então, os treinos de VO2 máximo, né, onde a gente trabalha com a frequência em zona 4, zona 5,
os treinos, né, de bike onde os esforços são acima do FTP, esses treinos valem a pena vale a pena a gente suplementar nesses treinos para que na alta intensidade a gente consiga manter uma melhor performance mais facilmente. Então, assim, a ingestão de carboidratos em treinos de alta intensidade ou em esforços de alta intensidade tem uma boa correlação com o melhor desempenho. Então, nessa situação, vale a pena suplementar para que você não sofra tanto no treino. Então, essas são as dicas de hoje, tá? Como tarefa aí para a turma durante essa semana, eu acho que vale a pena fazer uma anotação aí nos treinos de vocês de quanto é que vocês ingeriram. Então, pode ter a corrida de segunda, eu tomei nada de água. Mas aí teve o meu pedal de terça, de 1 hora e tanto, eu tomei uma garrafinha, tomei 2 garrafinhas, tinha só água, tinha carboidrato, tinha, tá? Vale a pena vocês olharem para isso. Tem muita gente que nem para pensar o quanto ingere num treino e, e vale a pena olhar para isso, tá? Então essa é a primeira dúvida que apareceu aí. Eu acho que vale a pena suplementar nesse sentido. Outra coisa de suplementação, né, mas aí quem vai poder falar isso para vocês é um nutricionista, fazendo uma anamnese alimentar aí de vocês, muitos atletas de endurance às vezes têm um pequeno déficit de proteína, e isso faz muita diferença na recuperação. Tem gente que termina a semana arrastando, está cansado, ou está constantemente cansado, às vezes está num platô que não melhora, tá? No processo de treinamento, tem épocas do treino, épocas do macrociclo que a gente melhora mais e outras menos. Mas, do modo geral, se você está muitas semanas é mais do que um mês sem sentir nenhuma melhora pronunciada ou sentindo um cansaço constante, vale a pena olhar para isso. Às vezes pode ter um déficit nutricional de proteína e às vezes 20, 30 gramas de proteína, que às vezes é uma dose de whey protein por dia, que não é um suplemento caro, faz muita diferença no rendimento e na recuperação das pessoas. E no sistema imunológico, né? Então, numa época onde está todo mundo fugindo do Covid, com medo de adoecer, com uma nova cepa aí, vale muito a pena de cuidar disso, né? De manter o sistema imunológico mais forte aí. Então, olhem para isso. Quem nunca foi nutricionista, vale a pena olhar. Ou quem faz muito tempo que não vai ao nutricionista, mesmo não tendo prova, nada, às vezes vale a pena olhar e equilibrar, né? Para ver se os macronutrientes e os micronutrientes estão balanceados. Outra dúvida que surgiu aqui, durante o processo de treinamento, tem muita gente que às vezes, né, nós atletas queremos treinar bastante, a gente gosta do esporte que a gente faz, então, putz, eu quero correr mais, eu quero eu quero pedalar mais tempo, né? Então tem muita gente que pede, fala, putz, você colocou só 2 horas para mim, eu queria ir com a turma aqui, posso fazer 3 horas? Ou, poxa, hoje eu tô de off, tô sentindo super bem, posso fazer mais um pedal? Nossa, só corri 3 vezes essa semana, queria correr uma quarta corrida, eu queria correr uma quinta corrida, tá? Algumas vezes eu deixo, outras vezes eu falo pro pessoal, melhor não, tal, né? E isso tem a ver com a sequência de treinos também, né? Então, assim, a gente não tem o... Não sei se o pessoal que é mais novo aí vai lembrar do desenho do Thundercats, que o cara tinha uma espada, que ela tinha visão além do alcance, que ele conseguia enxergar o futuro, né? Então, a gente não tem uma visão do futuro aqui, mas a gente tem alguns modelos matemáticos, ou análise de alguns dados matemáticos que a gente faz, que permitem que a gente consiga antecipar as tendências de fadiga. Então, muitas vezes o treino que você faz hoje, né, não vai impactar na sua fadiga tanto amanhã. Impacta, mas impacta menos. E às vezes esse efeito do treino, às vezes que você exagerou um pouquinho hoje, pode influenciar e contribuir até 3 semanas na frente. Então, às vezes, uma sessão muito forte que a gente faz hoje pode zoar o teu equilíbrio de fitness e fadiga até 3 semanas para frente, né? Então, hoje o Júnior especificamente falou para mim, poxa, né? É estranho perceber que tem dia que eu saio para treinar e parece que não vou render e eu rendo super, e tem dia que aparentemente eu estou bem e termino o treino arrastando, né? Claro, pode ter outras variáveis como a nutrição que eu acabei de falar, mas muitas vezes pode ser uma questão de fadiga acumulada. Então a gente como treinador, né, nós treinadores, eu e o Léo, a gente fica o tempo todo pensando ou olhando usando esses dados
para matematicamente poder predizer ou, né, predizer ou fazer com que a gente consiga trabalhar dentro de níveis aceitáveis de fadiga, né? Então a fadiga é importante para gerar as adaptações no organismo, mas ela não pode ser demais a ponto de eu não conseguir me recuperar. Então a gente fica equilibrando isso o tempo todo, tá bom? Então, né, a gente não vê o futuro, mas a gente tenta usar algumas ferramentas matemáticas para predizer o teu cansaço no futuro. Então, muitas vezes a gente está tentando puxar as rédeas de, poxa, vamos treinar um pouco menos, vamos treinar um pouco menos, e às vezes você está se sentindo bem, e tem gente que às vezes faz um treino a mais, e na semana seguinte eu estou sentindo bem, mas às vezes isso vai refletir mais para frente, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida daqui, mais dessas coisas, da nutrição e desse controle da fadiga do treinamento, pode deixar nos comentários aqui ou manda mensagem pra gente que a gente responde, tá? E se tiver muita dúvida de nutrição, quem sabe a gente não traz um nutricionista aí para fazer uma live ou para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Lembrando da tarefa, então, quem não presta atenção nisso, faz uma anamnese aí de quanto ingere durante os treinos, né? Os ciclistas e triatletas acabam ingerindo um pouco mais. Os corredores, às vezes, não levam nada nos treinos, não bebem água tal, né? Esses treinos mais curtos a gente não bebe, mas vale a pena fazer uma anamnese aí de quanto é que você ingere de líquido no dia ou durante o treino, né? E para os corredores que às vezes não bebem água no treino, mas quanto eu bebi de água antes de sair para o treino e quanto eu bebi de água voltando do treino. Faz esse exercício aí, vamos olhar quanto que vocês ingerem de água e caloria durante os treinos ou logo antes e depois dos treinos, tá bom? Boa semana para todo mundo aí, cuidem-se.